História de João Batista. Não há como negar a importância desse personagem bíblico, sendo primo de Jesus. João Batista era filho de Zacarias e Isabel, fruto de uma concepção milagrosa, já que sua mãe era idosa e estéril. Lucas capítulo 1, versículos 57 e 66. João Batista desde cedo já sabia qual era o seu propósito aqui na terra: anunciar a vinda de Jesus Cristo, o Salvador. E ele permaneceu fiel ao seu chamado. O profeta Isaías já havia profetizado a respeito dele. Isso é confirmado no texto de Mateus. Naquele dia, surgiu João Batista, pregando no deserto da Judéia. Ele dizia: arrependa-se, porque o Rei do céu está próximo. Este é aquele que eu vos anunciado pelo profeta Isaías. Vós que clama no deserto, prepare o caminho para o Senhor, faça veredas retas para ele. No livro de Mateus, capítulo 3, versículo 1 e o 3. O início do seu ministério. Quando o Espírito de Deus dirigiu-se ao deserto para anunciar o ministério e a pregação, não hesitou em obedecer. Lucas capítulo 1, versículo 80. Marcos capítulo 1, versículo 2 e o 6. Ele viveu no deserto até começar o seu ministério. Não bebia álcool, vestia-se de roupa de pelo de camelo e comia gafanhoto e mel silvestre. Seu ministério consistia em andar pela região do Rio Jordão e pregar às pessoas que precisavam se arrepender dos seus pecados para serem perdoados. João pregava sobre o evangelho do arrependimento, avisando que Deus pune os pecados e ninguém poderia escapar por ser judeus de nascimento. Ele pregava que era necessário se arrepender e viver de maneira que agrada a Deus. Lucas capítulo 3, versículos 7 e 9. Sua pregação atraía muitas pessoas que eram batizadas por imersão como sinal de sua purificação, pois agora eram novas criaturas. João dizia à multidão que saía para seres batizados por ele: raça de fibra, quem lhe deu a ideia de fugir da ira que se aproxima? Dê fruto que mostre o seu arrependimento. E não comece a dizer a si mesmo: Abraão, nosso pai, pois ele digo que desta pedra Deus pode fazer surgir filho Abraão. Livro de Lucas, capítulo 3, versículos 7 e 8. João batizou Jesus. Muitas pessoas achavam que ele era o Messias, mas João sempre explicava que viria alguém maior que ele e que não batizava com o Espírito Santo. Marcos, capítulo 1, versículos 7 e 8. Até que certo dia, Jesus chegou para ser batizado. João não queria batizá-lo, pois sabia que Jesus era superior a ele. Mas Jesus insistiu e então foi batizado. Neste momento, João batizou e viu o Espírito Santo descer sobre ele como uma pomba e ouviu uma voz que proclama que Jesus era o Filho de Deus. A partir de então, João passou a anunciar Jesus como Messias. Livro de João, capítulo 1, versículo 29 e 31. No dia seguinte, João viu Jesus se aproximar-se e disse: veja o Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo. Este é aquele a quem eu me referi, quando disse: vem depois de mim um homem que é superior a mim, porque já existia antes de mim. Eu mesmo não conhecia, mas por isso é que vim batizar com água, para que ele viesse a ser revelado a Israel. Livro de João, capítulo 1, versículo 29 e 31. O significado da humildade tem a ver com conhecimento a nós mesmos. Sabemos que realmente somos de forma equilibrada. Paulo fala na carta aos Romanos, capítulo 12, verso 3, ninguém tem de si mesmo um conceito mais elevado do que deve ter, mas ao contrário, tem um conceito equilibrado, de acordo com a medida da fé que Deus lhe concedeu. Eu sabia que era a identidade dele e Deus, porque mais que alguns pudessem pensar que ele era o Messias, ele sabia exatamente quem era,
e que ele estava ali para preparar o caminho para o verdadeiro Messias. Ele se coloca na posição de alguém que não era digno nem mesmo desatar a sandália de Jesus. Ele mesmo afirma no livro de João, capítulo 1, verso 26 e 27, que eu batizo com água, mas no meio de vós já está quem vos não conheceis, ele é aquele a quem vós, pois, me cujas correias das suas sandálias não sou digno de desamarrar. O fato de João Batista agir com humildade, de forma alguma retirou a importância do seu ministério. Ele foi alguém anunciado pelo profeta Isaías e que teve um papel fundamental no preparo do ministério de Jesus. O próprio Cristo afirmou que dos que nasceram de mulher, João era o maior exclusivo. João fazia uma pregação ousada, confronto a relação aos pensamentos religiosos da época, justamente pelo atendimento que tinha a respeito de seu propósito. Ele sabia da importância de seu ministério, por mais que houvesse alguém maior por vir. A humildade não tem a ver com uma falsa modéstia. João morreu captado por ordem do rei Herodes Antipas, que fez isso para atender ao pedido de sua esposa, com quem tinha um casamento ilegítimo. Mateus capítulo 14, verso 3 e 12. Marcos capítulo 6, versículo 14 e 29. Ele foi o último profeta a anteceder Jesus Cristo a seu trabalho, preparou o coração do povo para receber as boas notícias da vinda do Messias. Assim como João, devemos procurar conhecer a missão que Deus nos reservou e sermos fiéis e obedientes ao cumprimento dela. Outro aprendizado é que precisamos pregar a verdade sobre o pecado e o arrependimento com autoridade, e desse tempo também não devemos buscar honra para nós mesmos, mas sim para fazer tudo para a glória de Deus. Observando a vida de João Batista, notamos que Deus não promete aos seus seguidores uma vida fácil, mas sim de trabalho. Lembre-se que o seu tesouro está no céu.